Oi, alunos do curso Quinapse. Vamos continuar nosso módulo sobre estrutura da matéria agora, continuando um pouco o que a gente falou nas últimas aulas. Nas últimas aulas, se vocês forem olhar o que a gente falou um pouquinho sobre como são formados os átomos. A gente falou sobre os modelos atômicos, a primeira ideia do átomo lá de Demócrito, vindo da Grécia Antiga, até a gente chegar numa estrutura que Rutherford e Bohr determinaram juntos para representar um átomo de acordo com os experimentos que eles estavam fazendo. E o que a gente vai fazer nessa aula é, a partir daquelas características que a gente determinou, criar alguns números que representem efetivamente cada um dos elementos. Então vamos pensar no que a gente falou nessas últimas aulas. A gente pegou um modelo atômico que era constituído por um núcleo central pequeno em relação a uma região maior que envolvia esse núcleo. No centro, ou seja, nesse núcleo propriamente dito, a gente tem cargas positivas. E ao redor desse núcleo, a gente disse que a gente tinha os elétrons, cargas negativas. Então, propriamente, o que a gente estava dizendo naquele modelo de Rutherford é que elétrons circundam ao redor de um núcleo positivo. Dentro desse núcleo positivo, a gente vai encontrar dois tipos diferentes de partículas. Partículas propriamente positivas, que a gente chama de próton. E partículas de carga neutra, que a gente chama de nêutron. Até aí tudo bem. O que acontece é o seguinte, o que a gente vai verificar é que esse núcleo, ele, apesar de ser muito menor do que a eletrosfera que o circunda, ele concentra toda a massa do átomo. A massa do elétron é muito menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. Então, quando a gente for pensar na massa desse átomo, ela vai estar concentrada em prótons e nêutrons. E a partir daí a gente pode ter já um primeiro número que caracteriza propriedades desse átomo, que é o que a gente vai representar pela letra A e vai chamar de número de massa. O número de massa representado pela letra A, ele vai indicar para a gente, então, quantas partículas eu tenho nesse núcleo, ou seja, quantos prótons e nêutrons somados eu posso encontrar. Então vamos pensar o seguinte comigo. Vou apagar esse modelo do átomo. Eu estou dizendo então que um átomo possui prótons, um número P de prótons. Número P de prótons. Eu estou dizendo que esse nosso átomo possui um número N de nêutrons. E que esses dois juntos representam toda a massa do núcleo do átomo, que é efetivamente a massa de todo o átomo. Então eu vou representar isso por A, que é o número de massa do nosso átomo. Ele vai ser representado pela soma entre o número de prótons e o número de nêutrons. Então, se eu quiser descobrir a massa, o número A desse meu átomo, eu vou somar o número de prótons com o número de nêutrons. E esse é o primeiro número importante que a gente vai ver para caracterizar o nosso átomo, o número de massa. Agora, se a gente pensar de novo naquele nosso modelo, ele tem um núcleo com cargas positivas e uma eletrosfera com cargas negativas. E a gente está pensando em um átomo neutro, um átomo que não tem uma carga elétrica resultante. Então,
o número de cargas positivas é obrigatoriamente igual ao número de cargas negativas, para que uma possa equilibrar a outra e a carga final desse átomo seja zero. O que a gente vai concluir, então? Se os prótons são a nossa carga positiva, a gente vai ter também um número de elétrons, que vai ser sempre igual, quando a gente estiver falando em átomos neutros, ao número de prótons. Então, olha lá, a gente já chegou em 4 números que podem caracterizar o nosso átomo. O número de prótons, o número de nêutrons, que juntos compõem o núcleo do nosso átomo e dão a massa do nosso átomo. O número de massa, então, é igual a prótons mais nêutrons. Mas o nosso átomo tem que ter uma carga neutra. Então, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Temos o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons e o número de massa. Agora, quando a gente for representar um átomo, você já deve ter visto esse tipo de representação na sua vida, eu vou chamar de um átomo X. Um elemento X. Ele vai ter um número de massa que a gente vai indicar aqui em cima, ó, nesse cantinho aqui em cima. O número de massa eu vou colocar aqui. E existe um número que fica aqui embaixo, que é um número que caracteriza qual elemento a gente está falando. Então, cada elemento, se eu pegar o ferro, ele vai ter um número desse aqui. Se eu pegar o cobre, ele vai ter um outro número desse aqui. O hidrogênio vai ter um outro número desse aqui. E todos os átomos de um mesmo elemento possuem esse mesmo número. É um número que, dentre esses que a gente vai ver, é o número mais importante, que a gente vai representar por Z. Z, que vai ser o que a gente chama de número atômico. Número atômico por quê? Porque é o número do átomo. Ele é tanto o mais importante desses números que a gente está vendo, que ele é inclusive chamado de número do átomo, número atômico. Ele vai definir de qual elemento a gente está falando. É como se fosse o RG do átomo. Se você olha o número atômico, você já sabe de que elemento a gente está falando. E é muito simples a gente definir o número atômico. O número atômico é o número de prótons contidos no núcleo. Então vocês percebem que todos os números que a gente está falando, seja o número de massa, seja o número atômico, o número de prótons, o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, eles definem características daquele átomo que a gente tratou na última aula do modelo de Rutherford. De novo, a gente tem um núcleo composto por prótons e nêutrons, prótons de carga positiva, nêutrons de carga neutra. São as partículas que possuem massa significativa. Não estou dizendo que o elétron não tem massa. Ele tem massa. Só que a massa dele é muito pequena, quando comparada à massa do próton e à massa do nêutron. Então, a gente diz que a massa do átomo está concentrada em prótons e nêutrons. Consequentemente, o número de massa é somatória do número de prótons com o número de nêutrons. Esse número de prótons nos átomos nêutrons vai ser igual ao número de elétrons. E sempre, agora a parte mais importante, sempre o número de prótons é um número atômico. E o número atômico caracteriza efetivamente qual o átomo que a gente está falando. É claro que em determinadas situações isso vai acabar escapando um pouco dessas regras que a gente disse. Por exemplo, em íons, quando a gente perder ou ganhar elétrons em uma reação, esse número de elétrons vai começar a diferir do número de prótons. É claro que esse número de prótons vai variar quando a gente for falar em radioatividade. Mas, fundamentalmente, o que a gente está dizendo nessa aula é que existem números que caracterizam o átomo. E esses números, a partir do momento que a gente olha para eles, a gente sabe como vai ser o átomo daquele elemento que a gente está observando. Principalmente número de prótons, ou seja, número atômico, e número de massa. Essa representação aqui, ó, é aquela representação que, em geral, a gente vê numa tabela periódica. Um elemento representado pelo seu símbolo, normalmente com uma ou duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Aqui embaixo, o número atômico, Z, e aqui em cima, o número de massa, que é o número atômico mais o número de nêutrons. Vai ser comum a gente ver alguns tipos de exercício que pedem para você encontrar
o número de nêutrons. E esse número de nêutrons vai ser muito fácil da gente fazer, ó. O número de nêutrons vai ser sempre igual ao número de massa menos o número atômico. Em consequência disso aqui, ó. Porque se o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, e o número de prótons é o número atômico, olha lá, eu passo o número atômico para lá, e o meu número de nêutrons fica sendo igual ao número de massa menos o número atômico. Tudo bem? Gente, essa aula, como vocês já sabem dos nossos outros vídeos, é um resumo daquilo que a gente tem no site. Se você entrar lá, você vai encontrar um texto explicando tudo isso que eu falei aqui. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal. Se você gostou da aula, dá um joinha aqui no vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço.